Ora bem, eu ainda sou do tempo. Trabalhei com esta máquina que está aqui, à minha retaguarda, nos anos 60. Três classes no E uma convento. maga de cal. Primeira, segunda e terceira. Era condutor. Que andavam nas obras. Madeira que chegar a começar. Havia dinheiro e já não havia que comprar. Estão a torcer por ti. E não se lembra de falar com o seu pai antes de haver o comboio? Ele não dizia nada? Não, ele lembrava-se dele andarem a trabalhar ainda aí na linha. Conhecia as pessoas que andavam, pessoas de fora, eram os baluartes, até eles chamavam, alguns que andavam nas obras, não é? Que andava aí muito pessoal. Pessoal, Pessoal de muito lado, muito espanhol. Elas vinham de noite lá à casa, lá à Foz, com utensílios para serem consertados na Foz. Morreram alguns, ficaram enterrados por aí. E enterravam-nos conforme caía o pedregulho lá ficava. E ficou lá onde a Borneda. E andava aí, a mulher foi lá levar o comer. E, ele não está cá, foi aqui, foi além e coisa. Foi lá uma vez, olha, não venha cá mais que ele já morreu. Houve uma festa muito grande, quando veio o comboio, tudo admirava, tudo ia lá à beira da linha para ver o comboio. Aquela locomotiva a número 1, Sim. o senhor ainda se lembra de a ver trabalhar? Lembro sim, foi a primeira máquina que foi o primeiro comboio a Bragança. Em 27 de setembro de 1906. Havia um comboio de tropas que ia sair do Tua para Bragança, para ir combater tropas republicanas. E o meu pai deu ordens, que ele era chefe lá da célula de Cossais, da monárquica, para o meu tio Manuel, que era o irmão mais velho dele, dinamitar a ponte de Abreiro, para o comboio não passar com as tropas. E o meu pai era condutor desse comboio, ainda por cima. De maneira que ao chegar a Cossais, ao chegar perto da ponte, o meu pai pôs-se na última carruagem para dar o salto. E ficou muito chateado, porque a ponte não foi dinamitada, porque o meu tio Manuel era mais velho, tinha mais juízo. Eu chamo-me Fernando dos Anjos, tenho 76 anos, não tarda, e trabalhei com esta máquina que está aqui à minha retaguarda nos anos 60, na linha do Tua. Eu entrei nos comboios, portanto ainda estava solteiro, fui naquela altura, eles contratavam pessoal para fazer a limpeza ao longo da linha. Em dezembro de 59 casámos-nos e em janeiro vim para o Tua, estive lá 5 anos, no Tua, como carregador. Depois do Tua vim para Abreiro, faleceu o carregador que lá estava, vim para Abreiro e estive lá 4 anos. Depois ingressei no serviço de revisão de bilhetes. Parte do tempo andei aqui entre Tua e Bragança. Depois, mais tarde, fazíamos Bragança, Mirandela, Tua e o Porto São Bento.
muito tempo. Chegávamos lá à volta das 6 da tarde, no antigo comboio que saía do Tua ao meio-dia, e saímos de campanha à meia-noite e 20. Íamos terminar o turno ali a Mirandela. A nossa profissão ferroviária, antes do 25 de Abril, era mísera. Nós ganhámos pouco. E como nós dizíamos, enquanto ganhas 20 escudos e uma caixa de fósforos, que eram 20 escudos e 3 tostões. Eu passei a transição do vapor para o diesel. A máquina diesel podia com 400 toneladas, em vez das 200 que podia o vapor. Havia a Empresa Geral de Transportes, que transportava os volumes da via estreita para a via larga e via larga a via estreita. Então, na altura, pronto, não havia nada. Em contrário, começamos a fazer comboios, principalmente de dupla, com destino a Mirandela, com 300 e tal toneladas, até à carga da máquina. Era o adubo, era o carvão, eram as travessas para a linha, era tudo transbordado na Tua. As pipas do vinho, a cortiça, era tudo. E alguns maquinistas começaram ainda me chegaram a insultar lá, que eu gostava de dar cabo do caminho de ferro. Todas as povoações, no Castanheiro, Riba Longa, havia outra também, Filial, São Amédio, jogam ali por ali, assim há muita gente. A Carrazeira também tem alguns, mas tem mais o Castanheiro. O Castanheiro, paramos, já está dito, paramos para Baixanha. O Pombal, o Tralhariz, sim. Essas aldeias, Codesais, Malheiro, essas aldeias que estavam assim mais próximas do caminho de ferro. Daqui então ali, Mosto, Douro, Seixos. Pereiros também ia muita gente. Sim, Pereiros também, está bem. Há ferroviários em todo lado. Eu sou contra o ter os comboios. Essas aldeias todas, ao longo da linha, estamos todos isolados. Está tudo isolado. Não temos transportes. Nós, para ir à Carrazeira, fora do tempo das aulas, só temos autocarro 2 dias por semana. E sai daqui às 8h30 e sai lá às 11h30. As nações foram desenvolvidas por comboios, não foi para a caminhonagem. Não sei qual é a atitude agora dos manda-chuvas, que não mandam nada, nem só mandam. Andarem só a tirar os comboios para pôr em caminhonagem. Alguma coisa está mal. Era por comboio que se ia à feira à Mirandela, ia ao Caixão, ia toda para Bragança, tudo por aí fora era sempre pelo comboio, não havia outro. E assim vinha-se no mesmo dia. Conforme, não há para Mirandela e assim vinha-se no mesmo dia. Agora para Bragança já era assim muito longe, já tinha que ficar lá. E depois do Tua para o Castanheiro iam? Íamos, olha, quando era numa carreira, ai meu Deus, aquela carreira, parecia que iam empurrá-la, cheia de medo, porque aquilo era uma coisa tão velha, que parava e depois aquilo fumegava, enfim, era uma tragédia quando éramos miúdos. Como é que iam daqui ao São Lourenço? Íamos a pé ou a cavalo, tínhamos o cavalo e eu no cavalo. Quanto tempo demorava aí de cavalo? Esse cavalo demorava quase 1 hora a chegar lá. E então quando as minhas tias vinham, as minhas tias levavam muita coisa, depois traziam muita coisa, e então vinha sempre um burro carregado com as malas. Eram umas malas enormes. Quando esteve a trabalhar na Santa Luzia, ainda foram 6 anos, não é? 6 anos, Não sim. Ficava lá. Tinha casa lá, mas não ficava. Mas não ficava. Pois. Comprei uma motorizada e deixava a motorizada em São Lourenço e a pé de Santa Luzia a São Lourenço, são 2 km. E depois Pombal, Paradela e Tua. Porquê que não ia de motorizada até lá a Santa Luzia? Não dava? Ainda não dava, que ainda não havia estrada, agora já há. Ainda se lembra ali da Brunheda como é que faziam a travessia do rio antes de haver a ponta? Era de barco. Era de barco. E no verão
havia umas pedras de onde e passava-se a pé. Eram umas poldras. Eles iam pescar de noite, o meu pai e outros, porque daqui, desta aldeia, tinha vários pescadores desses. Então ele ia pescar uns peixes, chegava ao fim da noite, tinha 3 ou 4 quilos de peixe. Por que havia dinamite? Por que se atiravam dinamite? Era por causa dos peixes? Ou era para matar os peixes. Havia mais, o seu pai andava na pesca, mas havia mais daqui a andar na pesca? Havia muitos? Havia vários. Pelo menos já desde que eu conheço, ainda cá havia uns 3 ou 4 desses pescadores assim. O resto andavam por aí nas quintas, trabalhavam nas quintas. Eu comecei a vida a trabalhar no campo logo, e não andava na escola. Já trabalhava no campo antes de ir para a escola com a barriga a dar horas. Ia para aqui, uma propriedade está aqui nas costas da minha casa, ia para largar batatas no mês de maio. Com um balde tem vários nomes. Assim, Um sobe e desce, um picanço, ele tem vários nomes. Nós cá é balde. Em 1955 passaram 800 arrobas de cortiça por cima das minhas costas. Aqui. 800 arrobas. O meu pai era terrível. Olha, eu andava já aos 9 anos, iria de manhã, não precisava que ninguém me chamasse, iria-me de manhã, ia a um prédio que fica quase ao pé do rio, longe, antes de ir para a escola. Ver os enxoeiros e as rabuízes que ele era assim muito caçador e tínhamos enxoeiros. Sabe o que é um enxoeiro? Não sabe? O enxoeiro é uma gaiolinha assim com 4 pedras quadradas e uma tampa com este livro também de pedra que se põe por cima. Tapa-se aquele buraco que fica ali, com os pauzinhos e com os musguinhos por cima a fingir que é um caminho que está ali. Mas põe-se um travilhão na pedra aqui, com uns feijõezinhos pequenos, para a perdiz e por aquele caminho abaixo, e vai picando os grãos, os feijões pequenos, até que chega ali. Chega ali, vai buscar o feijão que está debaixo do travilhãozinho, a pedra cai por cima, aquilo cai para dentro e ela fica lá no enxoeiro. O Comboio de Tua. Música de Manuel José Soares, letra de Mário Contumélias. Na altura do festival, eu trabalhava com o Manuel José Soares e a dada altura diz-me, tenho aqui 3 músicas para o festival, vê lá, paga, gravei-te, levas, pensas nisso, o que é que podes fazer com isto? E eu, numa dessas músicas, não sei muito bem como, vi o comboio. E digo, isto era giro. Fazer aqui uma coisa sobre o comboio, uma coisa mais regional e tal. E daí depois termos chegado à Florência. Foi justamente o Mário Contumélias e o Manuel José Soares, compositores, que fizeram esta cantiga para mim, que foi o Comboio de Tua. Olha o comboio que sobe o Tua, traz imigrantes, e no comboio que sobe o Tua, velhos soldados e estudantes vão de viagem para trás dos montes, e o comboio que sobe o Tua faz pouca terra, muita terra, até ao filho que anda na rua. De facto era uma música que se calhava bem com ela e com o estilo dela e com a carreira dela. E correu bem, eu gosto da cantiga, continuo a gostar da cantiga. Antes, uns momentos de eu atuar, foram-me dizer, Florência, chegou um telegrama para ti, um telegrama. Sim, dos ferroviários do Tua desejam-te muitas felicidades e estão a apoiar-te, estão a ouvir-te, estão a torcer por ti. Soube bem o facto dos ferroviários do Tua terem mandado aquele telegrama que aparece no disco, não é? Para revivermos um festival da canção onde eu participei aqui há muitos anos, como devem perceber, e nunca pensei que depois de tantos anos eu viesse aqui agradecer pessoalmente o telegrama que nessa noite bonita eu recebi
de todos os ferroviários de Tua. A todos, um grande beijinho. Obrigada. Além de Tua, lenços bordados, roupas de cama, brincam crianças soltas na rua, por entre as pedras no meio da lama, e o comboio que sobe Tua, os namorados levam um beijo. Antigo sonho de mulher nua, sofrido em França, sempre um desejo. Foi muita gente aqui para a Alemanha. Ainda foram alguns. Foi E o... para a França? Hã? Para a França também ainda foi mais de quanta gente. Ainda lá. Na França ainda há mais de quanta gente daqui lá. Fui no comboio até Mirandela. Mirandela fomos até Vila Real, até Chaves. Em Chaves tínhamos lá um passador para nos passar a fronteira à noite. Vieram aqueles coisas para chamar, aqueles convites para irem, eles, pronto, havia um engadeador que andava a saber. E tive de pagar a quem me arranjou para ir para lá, mas já fui com documentação. Quanto é que ele levou? Deixa eu levar. Aí, eu não sei se foram 500, 600 pau, 600 escudos. Olha, e o que é que levou quando foi a salto? Duas andadas de roupa vestidas. Foi? Aí vestido com as duas. Eu já contei isso. Ah, é? Então conte lá. Não podia levar nada no sacola, é? A gente não sabia para onde ia, nem se passava mal, para aquilo, assim, veia sempre, se ia com o que trazia. Nesse dia, registaram-se 3 coisas da minha vida. Andei pela primeira vez, portanto, de comboio. Fui a primeira vez que calcei sapatos e a primeira vez que vesti um fato completo de riscado, o mais pobre que havia na época. Como eles dizem, e muito bem, o belo horrível. Eu procurava sempre a janela do lado do precipício. Sempre. Ou então, nos comboios tinham entre cada uma das carruagens um barandinho. Tenho um espaço com um barandinho em ferro, umas gradezinhas, e normalmente eu não me importava nada de ir de pé, na linha do Tua, já não verdade, porque ia vendo. Chegava lá com os olhos todos cheios de folhas, porque íamos à janela e vinham aquelas folhas todas. Apanhava com aquelas folhas, com aquela porcaria toda, e fazia-se assim e saía a mão suja. Ora bem, eu ainda sou do tempo, como dizia a outra senhora, em que havia 3 classes no comboio, a primeira, a segunda e a terceira. Na terceira eram bancos de pau, onde viajavam muitas vezes, como eu cheguei a assistir, às vezes quando íamos à feira, a Mirandela, vinham as galinhas a picar no chão o milho que as pessoas lhes punham no chão da carruagem. Costumava ter muitos passageiros, a primeira classe ou não? Eu, como frequentava a terceira, não me preocupava muito com a primeira. Não faço ideia. Mantinham os hábitos tradicionais, os seus próprios hábitos, mesmo na carruagem de um comboio. E essas eram as carruagens de terceira, habitualmente. Os bancos eram em madeira e bancos duros, mas a vivência social geralmente era outra, pronto. Depois havia carruagens de primeira, onde era frequente não se ver muita gente, ou quase ninguém. Na linha do Tua havia primeira classe. Julgo que também havia primeira classe. Mas era reduzida, quer dizer, era uma carruagem. Era uma carruagem só. Eram umas carruagens ainda com os estofos pesados, muito antigos, as que circulavam naquela linha e que são da minha memória. Portanto, já há uns estofos gastos pelo tempo, deviam ser, não sei... Pronto, eram carruagens, de facto, era uma carruagem pequena sempre. Na segunda classe viajava uma amálgama de gente, dessa que eu há bocadinho referi, um pouco de tudo, menos as pessoas que de facto tinham menos possibilidades e que preferiam ir numa carruagem de terceira. Mas isso até uma determinada altura. Depois, pronto, essas carruagens também foram desaparecendo um pouco, portanto ficou mais as do meio, era automotora até que fazia.
se aproximou de Trás-os-Montes para conseguir a matéria-prima para a fábrica de rolhas que estava instalada no Porto, em vez de ter ido para o sul, para o Alentejo, até seria mais favorável, de certo modo, a situação geográfica, e escolheu Trás-os-Montes porque soube que havia um núcleo de sobreiral fantástico, que é na zona de Quadraçal. Quando começavam a limpar os sobreirais, era preciso tirar a cortiça lá no meio dos sobreirais e empilhá-la numa pilha, onde pudessem ir os compradores. Trás-os-Montes estava isolado. Todo o caminho rodoviário e as estradas eram muito deficientes e havia o rio, para quem estivesse situado nas margens do Rio Douro. Só a cavalo, não havia outra maneira de tirar a cortiça lá no meio dos sobreiros. E o meu pai ia pessoalmente a Mirandela, a Macedo, comprar todos os animais que precisava, comprar 20 ou 30 animais para o transporte da cortiça. Ora, como o negócio dele era ter a matéria-prima para a fábrica de rolhas, começou por ter fábricas locais, em Mirandela e no Romeu, e mais tarde criou essa fábrica aqui no Porto. Então, e vinham em que altura do ano? A altura de tirar a cortiça, devia ser no princípio da primavera. Vinham do Alentejo para ali? Vinha. Estavam lá quanto tempo? Até acabar de subir. Pai, um mês ou um mês e meio, não estava menos. A fundação da sociedade, a criação da sociedade, foi em 1902, esta Sociedade Clemente Menezes Limitada. E antes destas? Antes destas houve Menezes e Companhia, e antes de Menezes e Companhia, Clemente Menezes e Filhos. O negócio, fundamentalmente, era negócio de vinhos. Negócio de vinhos e azeite. A CUFE era a infraestrutura mais importante, podemos dizer, da região, única. Única. Quando fui para a CUFE, também fui a ganhar o dia, mas passei logo de 30 escudos para 47. Que isso logo na altura, para mim, foi uma melhoria de vida muito boa. Trabalhava o subproduto da azeitona, só com uma finalidade, é que esse subproduto da azeitona já dava óleo alimentar. E enquanto antes trabalhava-se o subproduto da azeitona, mas o óleo só era aproveitado para sabão. Já comprava azeitona com amostra laboratorial e depois, para além disso, a CUFE forneceu os subprodutos para toda a região, como ele disse. Mas aqui o aquecimento em Mirandela viveu anos e anos dos subprodutos da CUFE. A Nora não era para elevar também o subproduto do bagaço que vinha em bagões. Não era preciso ter lenha para ter uma braseira, então o bagaço dava um borralho primeiro plano. E a CUFE, depois, vendo que o bagaço queimado, quando saía da coisa, apagavam-no. E então era vendido para braseiras. Forneciam-se toneladas e toneladas de bagaço queimado. Portanto, a CUFE tornou-se uma infraestrutura de apoio social, a nível de aquecimento na época. Deram-me casa, deram-me água, deram-me luz, deram-me tudo o que era de bom na altura. Vivia-se a CUFE. A CUFE vivia-se como o caminhão de ferro, era igual. O Complexo do Caixão nasceu com muito dinheiro, estourou-se ali muito dinheiro da Junta de Colonização Interna e não só, milhares e milhares de contos, foi um sorvedouro, e a ideia dele era colocar os naturais do distrito ou da área. E tudo o que quisesse trabalhar ia para o Caixão, fizesse falta ou não. Aqui de Cotsais andava muita gente a trabalhar no Caixão? Talvez, mais quantas? Vai uma dúzia de pessoas. E... Só da minha família era a minha irmã, o meu cunhado e os meus sobrinhos todos. Trabalharam lá. O Caixão tinha o aprovisionamento nos produtos que os agricultores entregavam lá. Foi útil, temos de dizer, porque desenvolveu-se um bocado a parte frutícola, maçã, carrazeda, e tal. Desenvolveu-se.
morangos na Vilariça, aqui, acolá e tal. A cereja, depois foi com ele, e depois com o piso veloso e tal, pronto. O senhor atribui isso? Esse crescimento, sim, porque depois houve um enquadramento que não havia até ali, regional, das suas potencialidades. Eu andava na segunda classe já. Pois. E chegou uma padeira do Tua e disse: rebentou a Guerra Mundial. E então deu as notícias, porque cá não havia nenhum rádio. Em 39 não havia um rádio no Fioral. Portanto, ela no Tua, através dos caminhos de ferro e da Estação dos Correios, havia Estação dos Correios. Eu sentia a guerra distante. Mas tínhamos um mapa grande na cozinha, onde... Sua casa? E a minha casa, a casa dos meus pais, e a minha mãe ia pondo um alfinetinho conforme o avanço das tropas. Portanto, tanto dos alemães, como também das tropas aliadas. Foi muito sentido ou a fome de 41 e isso aqui? Aqui foi muito sentido, porque embora sendo uma zona agrícola e ubérrima, que estudava tudo, o mercado negro e a obrigatoriedade foi criada à inspeção dos abastecimentos, como sabe. Era tudo com senhas. Foi tudo racionado, não havia... Chegou um pão naquele tempo a 20 escudos, um pão santainho. Porque não havia, as padarias chegavam a vender o pão que era o charrão, chamava-se o charrão, que era só já farelo, porque a farinha... Dava muita gente à rasca, muita gente que não comia uma malga de caldo de couves, mas depois falhou o azeite, falhou batatas, falhou tudo. Olha, não havia pão e nos podia, olha, quero ver, colhíamos o azeite como fizemos, de noite, o meu pai tinha lá um criado, de noite fomos ajudar a rebolar o bidão do azeite para baixo do palheiro da cria. Porque não vinham tirar o azeite à gente. Quem é que o vinha tirar? Os do governo. Tiravam no azeite. O agricultor não podia vender, tinha que entregar. Vender entregando. Foi que fez um ano da fome, foi a ser quem levasse as coisas. Começaram a pagá-las bem, tudo vendeu. Sabe como foi? Que o azeite foi muito caro, as mulheres como fizeram? Faziam as bexigas dos porcos, enchiam-nas de azeite para vender ao Porto e punham-nas aqui na cinta. Produzir e poupar manda Salazar, era um aforismo daquele tempo, das camisas velhas dos vossos maridos, fazei camisas novas para os vossos filhos mais velhos. Não era assim que falava Salazar? Exatamente. E das camisas velhas dos vossos filhos mais velhos, fazei camisas novas para os vossos filhos mais novos. Produzir e poupar. Aqui os vagões, comboios iam para a Alemanha. Alguns, outros para os aliados. E vinha o Juncker já a Lijó a buscar o minério e mercadoria para coisa. Aqui faltava. Não havia dinheiro e já não havia que comprar. Para comprar um saco de pão iam, corriam para aqui, para além. Olhe, eu dei muito azeite à gente das orelhas e dei muito azeite à gente das eles, porque havia muita pobreza. Sabe? Mas a fome foi, nas classes mais humildes, foi muita fome, não é? Muita fome. Nessa altura, houve um grande desenvolvimento no minério. Andei 3 anos no minério afetivo. Aonde? Aqui, o minério era habilitado. O minério saía em placas, compreende? E saía com pedra. A gente tirava a pedra, com os martelos habilitavam no minério, aquilo ia para a lavandaria e lavava-se tudo. Mas era só o martelo.
A martelo, mas Não tinha máquina para isso. não havia máquina, nem ninguém tinha máquina. Depois no minério algumas roubavam, metiam nas meias, metiam nas meias as chinas, como se chamavam as chinas, e então faziam muito dinheiro. E as raparigas punham-se muito vaidosas até, porque vendiam aquilo, compravam saias bonitas e tudo, era muito dinheiro. O nosso era wolframio e estanho. O wolframio era 700 escudos. Pois, era isso que eu lhe ia dizer. Houve muito dinheiro nessa altura do minério. Trabalhei com esta máquina que está aqui, a minha retaguarda, nos anos 60. E uma malga de caldo. Era que andavam nas obras. Havia dinheiro e já não havia que comprar. Estão a torcer por ti.